fortes, mas que são femininas, né? Existe, evidentemente, pessoas que erram na mão e que saem do padrão, né? Tanto mulheres quanto homens. O homem, pelo tamanho, fica uma coisa disforme, né? Fica muito grande, fica uma bola de almôndega, né? E a mulher acaba se masculinizando para ganhar volume, né? Mas, em essência, o que é o fitness, né? O fitness é você criar, entre aspas, aparências sobre-humanas, super-humanas, sem perder a característica do indivíduo, só que com um aumento daquilo que apela para aquele gênero. Então, aquilo que torna a mulher mais feminina, mas com uma robustez, como se a mulher treinasse. E o homem mais masculino, como se ele trouxesse consigo toda a capacidade que ele é capaz de realizar. Então, você olha um cara muito musculoso e muito grande, você automaticamente fala, pô, esse cara tem força para treinar. Esse cara, ele faz muitas repetições com um peso muito grande. Né? Você faz essas associações. Quando ela entendeu isso daí, o fisiculturismo mudou de cara para ela. E eu lembro que foi um Arnold Classics que eu levei ela e um amigo nosso, que é o Eduardo Correia, que é o atleta mais bem colocado no Brasil nesse campeonato, que é um campeonato mundial e é o campeonato mais importante de fisiculturismo do mundo, né? Existe uma etapa desse campeonato que existe uma apresentação, onde o atleta ele tem uma coreografia para mostrar a musculatura dele, o trabalho dele, o esmero com que ele criou essa simetria, essa harmonia muscular, essa definição. E o Eduardo tem uma apresentação belíssima, né? E a Roberta, que no começo não entendia aquilo que estava acontecendo e razoavelmente, como ela não entende, ela não estava sentindo muita vontade, ela falou, pô, não gosto desse esporte. Ela levantou no meio de 6.500 pessoas e começou a gritar, vai, Edu! 6.500 gringos, quer dizer, 6.498, eu e ela de pé. Ah! Eu falei, querida, aqui não é Palmeiras. É outro esquema. Senta aqui, fica. Vai morrer! Já começa, vamos lá, galera! Puxar o pessoal, né? Quase chamar a galera, porque, né? E ela ficou encantada com aquilo que ela viu. E eu fico feliz porque, cara, tudo que a gente quer, a pessoa que escolheu pra gente passar a nossa vida, ela entendeu quais são nossas razões e quais são os nossos gatilhos, o que motiva a gente, né? Que é muito difícil. Um problema que eu atendo no consultório, por exemplo, o homem, ele começa a se cuidar. Porque ele tem uma razão específica. Ele tinha uma lesão no joelho, ou ele tem uma pressão alta, uma síndrome metabólica, uma obesidade. Não tá entrando mais nas roupas do trabalho, do gravata e tudo. E ele tem um problema de saúde a ser tratado. Fato, Vilela, é que quando ele começa a fazer dieta, quando ele começa a fazer exercício, o físico muda. Quando o físico muda, ele olha para aquilo e ele sente como, não um desafio, mas ele sente como uma etapa realizada. E aí vem aquela pergunta, será que dá um pouquinho mais? E aí ele vai e melhora mais um pouquinho. Cara, inexoravelmente eu recebo as esposas, o que você tá fazendo com o meu marido? Ele tá achando que é um garotão, o que ele vai fazer com isso? Daqui a pouco tá comprando carro conversível. Porra, mas isso é o tesão do cara? A mulher fica preocupada com o negócio desse. Por que ele tá fazendo isso? Fica preocupado. O homem, curiosamente, porque a gente fala, machismo, mas o homem é muito mais tranquilo. Mas se a mulher faz isso, é isso que eu ia falar, gente, é tranquilo. A mulher se cuidar, a gente tá de boa. Agora, a gente tá até feliz. Tá até feliz. Agora, o homem se cuidar, a mulher fica realmente preocupada. Cara, fica. Não a minha, porque a minha trampa com isso e tal, mas eu vejo isso mesmo. Ué, eu tem um coronel que foi meu comandante quando eu servi o exército, né? E, evidentemente, não vou citar nomes, né? Mas ele estava um pouquinho fora do peso, ele tinha uma síndrome metabólica e a gente começou a cuidar dele. Cara, a barriga começou a diminuir, ele começou a ficar enxutão. E assim, aí o militar, ele tem uma pegada de exercício. Então, ele voltou a jogar vôlei, aí ele voltou a correr, ele voltou a fazer o TFM. E o cara começou a encorpar. Cara, mas deu 3 meses. A mulher dele apareceu no meu consultório, fula da vida. O que você tá fazendo com meu marido? Eu olhei e falei assim, o coronel é meu chefe, mas eu entendi quem que é o chefe dele. Quem tem a patente aqui, quem tem as estrelas. E isso é curiosíssimo e é legal porque muitas vezes, né, a mulher começa a acompanhar e vai junto. Eu acho que é legal, que vira uma cumplicidade muito boa. Mas rolam ciúmes, cara. Total, cara. Mas voltando ainda do fisiculturismo, todo mundo tem os mesmos músculos nas mesmas posições. O que difere? É como você desenvolve aquilo? Tem pessoas que têm mais facilidade de desenvolver o músculo? O que torna uma coisa mais bonita do que a outra simetricamente, assim? Porque tem medidas diferentes, né? Cintura
mais fina? Como que é esse padrão? O que você está falando é o que a gente chama de linha, né? Que é a silhueta, que é a relação tronco-cintura-quadril, né? E em tese, né, o pessoal fala, genética, genética é importante. Pensa que você reconhece o rosto de uma pessoa porque ela tem uma determinada distância entre os olhos, um formato de olho, um tamanho de nariz, um comprimento desse nariz, um tamanho de boca, um raio de abertura de boca, ela tem uma moldura de rosto, um rosto mais quadrado, um rosto mais fino. O corpo é a mesma coisa. Os músculos das pessoas têm formatos diferentes. Então tem pessoas que têm músculos belíssimos, né? Uma das musculaturas mais bonitas que eu já vi, e que você falar para mim assim, qual musculatura você gostaria de ter na sua genética? Não é de um homem, é de uma mulher chamada Juliana Malacarne, que competiu até os 44 anos de idade, 4 vezes Miss Olímpia, é a atleta feminina mais bem-sucedida, né, brasileira no fisiculturismo. Cara, ela tem uma musculatura que é alongada e é cheia em toda a sua porção. Então, quando ela faz um bíceps, por exemplo, o bíceps dela chega no cotovelo. Eu conheço meia dúzia de homens que tem isso. É claro, ela treina para ficar no tamanho do físico dela. Mas assim, você falar para mim, qual é o modelo de musculatura que você gostaria de ter? Se eu pudesse, geneticamente, eu queria ser filho da Juliana, porque é sensacional. A musculatura dela é belíssima. Né? Ela chama a atenção de homens e mulheres por essa estrutura que é bárbara que ela tem. O cara que é o juiz central do Olímpia, né? Agora ela não está competindo, ela está grávida, né? Com 45 anos está grávida, vai ter o bebê dela, que é o sonho da vida dela, ter um filho, né? E ele falou para ela, quantas vezes você competir, você irá ganhar. E era o Olímpia com ela era assim, separa a Juliana, vamos escolher segunda, terceira e quarta. Já não tem... E muito séria para trabalhar, muito comprometida, né? Então para você entender que essas coisas existem e que elas independem do sexo. Né? Elas têm uma relação. Então tem uma porcentagem de genética. Formatos. Se você tem um bíceps mais cheio, mais alongado, se você tem um tríceps mais proporcional, se o seu ombro, por exemplo, o seu deltoide, ele é num tamanho proporcional ao seu peitoral, se o seu peitoral ele é bem longo, ele desce, ele chega no abdômen, se os gomos do seu abdômen eles são simétricos, eles são vários, então tudo isso é genética. O formato, o desenho, o básico, né, do mesmo jeito do seu rosto, o seu corpo obedece esse princípio. Então, sim, existe genética, sim. Existem físicos que são mais estéticos de você ver e que se tornam atléticos para a competição, que existe essa diferença, né? Existem físicos que não são estéticos, mas se tornam atléticos. Né? É o que o pessoal fala, né? Contra a genética, não tem como você competir com um trabalho duro, né? A menos que o trabalho duro ele supere a genética. E nada supera a genética que trabalha duro. Né? Então, você tem esses níveis. Tem cara que, do mesmo jeito, Vilela, que você tinha aquele colega da escola que, por exemplo, era um gênio em matemática. Né? E o outro era um gênio em geografia. O outro, ele lembrava a data de qualquer situação da história. O físico obedece a mesma coisa. E as coisas que levam esse físico a desenvolver. Força, potência, resistência. Todas essas aptidões, elas também têm uma parcela herdada importante e que são desenvolvidas à medida que também a pessoa tolera isso. Porque também não é todo mundo que tolera, né? E a alimentação nessa porcentagem dos fisiculturistas, ela é importante também? Ou é mais campeonato de fisiculturismo é um campeonato de dieta. Sem mesmo? Dúvida nenhuma. É quem tolera ficar em dieta mais tempo, é quem consegue ficar em dieta fora de competição para preservar o corpo, porque a dieta é como um polimento. Vamos pegar... Podemos falar de você? Um pouquinho? Vamos lá. Você foi atleta. Isso. Você teve 5% de gordura. Isso. Tá? Você tinha uma rotina. Corria, treinava todo dia, musculação, jiu-jitsu e tal. Quando essa rotina ela se complicou por conta do trabalho, o seu físico ele começou a seguir o que foi a sua ausência de rotina. Se hoje você simplesmente estabelecer uma rotina de horário